Bom, dando sequência à programação do oitavo Conice, nós vamos entrar agora no estudo minucioso do Evangelho. Nós temos aqui a participação de Rony Sebastião Mangia. Ele é coordenador da área do estudo do Evangelho de Jesus, do 25º CRE de Caxambu. E ele vai trazer para nós a expulsão dos vendilhões do templo, que está em Marcos, capítulo 11, versículos de 15 a 17. Rony, é com você. Bom dia a todos, bom dia, Pedro. O áudio tá bem, Pedro? Tá bom? Tá ótimo. Todos? Então tá bom. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? Mais uma edição do Conice, está aqui participando com o estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Como o Nilson lembrou bem no começo, né? Quando ele estava falando do NEP, o EMEG também tem a mesma proposta de estudar aí o Evangelho minuciosamente. E nós aqui trouxemos, esse ano, a expulsão dos vendilhões do templo, né? Essa passagem está contida não só em Marcos, foi escolhido Marcos, né, por uma simples questão de escolha, mas está contida em todos os outros evangelistas, em João, inclusive, que difere os demais, né? João também traz uma passagem dos vendilhões do templo. E essa passagem de Jesus se situa nos últimos momentos do ministério dele, né? Jesus estava ali despedindo os apóstolos, né? E aí está um momento muito estranho, né, de Jesus, e ele começa a fazer algumas ações que parece assim estranho para nós, né? Jesus vai a Betânia, vai a Jerusalém, volta a Betânia, volta a Jerusalém, amaldiçoa, entre aspas, a figueira e expulsa os vendilhões do templo. Umas atitudes meio estranhas para nós, né? A gente entendeu estranho. Mas Jesus queria trazer um ensinamento profundo em todas essas passagens. Por isso a gente escolheu os vendilhões do templo, porque quando a gente lê ele de forma muito literal, justificou, segundo no livro Diálogo com as Sombras, justificou para muitos sacerdotes religiosos o ato de violência. Porque dá a sensação que Jesus entrou no templo de forma desequilibrada e começou a praticar atos de violência, quebrando mesa, derrubando cadeira, expulsando as pessoas. Então, a gente precisa esclarecer essa passagem que não combina nada com o Mestre. Jesus, na sua grandiosidade, sua figura magnânima, quando ele fala que ele é humilde de coração, jamais ele ia fazer um ato tão assim de violência contra os cambistas e os vendedores e compradores no templo. Isso tem que ficar bem claro que não combina com o Mestre. E, por outro lado também, nós podemos levar a história, né? O templo, vivia muitas pessoas no templo. Os funcionários, os sacerdotes, era muita gente. O templo era imenso. Tinha uns pátios gentios, onde acontecia de tudo nos pátios gentios. E tinha um espaço para os judeus que era proibido para os demais. Fora que o templo possuía uma guarda própria. Havia vários soldados mercê do sumo sacerdote para preservar a segurança do templo. E ao lado do templo, nós temos também a Torre Antônia, uma torre construída pelo Império Romano, de forma estratégica, porque era uma região de muitos conflitos, e ali ficava todo o exército romano, vigiando o povo. Só com essas informações, a gente já pode levar dentro de uma questão lógica que Jesus, se tivesse feito algum ato de derrubar mesas, cadeiras, expulsar os vendedores e compradores do templo, ele ali mesmo já seria preso. Ali mesmo Jesus já teria
o sumo sacerdote e os escribas já teriam construído uma acusação contra o mestre. Não precisava da testemunha de Judas. Ali mesmo já estava pronto a condenação. Jesus seria preso dali imediatamente. Então, o que realmente aconteceu? A gente tem que estudar um pouquinho sobre o judaísmo. Os judeus, como assim todos os povos, não tinham como ficar registrando as suas histórias. Então, ele precisava fazer algumas encenações com várias emoções para que ficasse gravado na memória das gerações aquele ato, aquela história, aquela informação. E os estudiosos do judaísmo hoje, falam que a Bíblia tem vários relatos de ação simbólica. Ação simbólica é quando a pessoa faz, ou o profeta, ou alguém, faz uma encenação para que fixe o aprendizado, ou que se cumpra uma profecia. Aconteceu com Isaías, Jeremias, né? Nós temos vários profetas que fizeram esse tipo de encenação para profetizar algo que ia acontecer. Jesus adotou desse expediente para fixar mais o ensinamento. E dentro dessa passagem, eu lendo aqui de forma rápida, não podemos entrar muito minuciosamente, porque o tempo não vai dar tempo, né? São 10 minutos. Mas aí eu convido a todos a fazer uma leitura depois, vai estar disponível no site, no link do CONICE, né? E vieram a Jerusalém, isso é o 15, Marcos 15. E vieram em Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E derrubou as mesas dos cambistas e cadeiras dos que vendiam pombas. Vou falar só esse versículo. Bom, a primeira coisa que a gente pensa é que Jesus fez um relato de ação simbólica, fez uma encenação, não foi assim como está, de forma literal como está em Marcos e nos demais. Por que da intensidade que Jesus usa tanto? Os evangelistas escrevem com tanta intensidade, levando a gente a interpretar de forma tão equivocada durante séculos. É porque Jesus queria nos mostrar que no templo íntimo de cada um, o templo aqui, nós podemos trazer para a nossa intimidade. Nós temos um comércio dentro do nosso coração entre o orgulho e o egoísmo. Esse comércio que arrasta anos, assim como no templo na época, em vez de os povos irem no templo para orar, para procurar a Deus, para entender o Deus único, fazia mais comércios. Como diz o mestre, né? Fizeram um covil de assaltantes, ou seja, assaltou o ensino do mestre, de Deus único, para que as pessoas ficassem desviadas aos bens, à troca de materiais, ao comércio. Tudo se fazia no templo, menos olhar a Deus. Então, Jesus demonstra nessa passagem que nesse templo íntimo nosso, a gente está fazendo tudo, menos olhar a Deus. E para que a gente possa lutar contra o egoísmo, o orgulho, que está cristalizado e fazendo um comércio dentro do nosso coração, nós precisamos ter muito esforço, muita luta, muito trabalho. E Jesus, entrando nesse templo íntimo de cada um, precisa purificar esse templo de forma intensa. Essa é a mensagem que o mestre quis nos passar, para desarticular o mal em cada um de nós e a despende de muita energia, de muita luta. Por isso que ficou tão intensa essa passagem. E convido a todos a fazer uma leitura que vai estar lá disponível no link. Muito obrigado a todos, obrigado ao Vlad, a toda a coordenação por estar aqui. Desejo a todos uma ótima continuidade do evento. Obrigado.